Olá, boa noite. A gente está começando mais um insight. E hoje, como não é novidade para ninguém, né, sempre cada dia a gente elege uma pauta. Hoje a pauta que eu resolvi falar sobre, na verdade, diagnóstico e anamnese. Né? Como é que a gente chega no diagnóstico, como é que a gente passa para o paciente, como é que é a situação de uma anamnese, como é que acontece. Vamos lá? Bom, anamnese o que é? Nada mais é do que a história pregressa do paciente. Né? Quando há uma chegada do paciente ao nosso consultório, quando essa pessoa nos liga procurando por algum auxílio de alguma maneira, alguma coisa desconfortável está para ele. Né? Quando isso acontece, essa pessoa, ele vem ao consultório, ele nos traz a situação dele e a gente tenta entender como ele chegou ali, por que aquilo ali está acontecendo. Então a gente procura um pouco mais para trás, a gente procura regredir um pouco na linha do tempo para poder entender, para a gente poder ter uma construção daquilo, de como ele chegou ali. Né? Até para a gente poder entender e se situar também na história dele. Né? E a partir desses dados, só a partir desses dados, do que ele vai trazer de queixa, é que a gente sabe a que pessoa ele está se referindo, ou a que situação ele está se referindo, ou a que história que ele está se referindo, quem são os componentes, não é? E a gente então vai ajudá-lo a desenrolar, não é? Esse ponto que ficou um pouco complicado no caminhar, para ele poder avançar, para ele poder tomar posse disso, daquilo que ele está sentindo, para que a gente faça, claro, promova também esse auxílio rápido, que ele possa se sentir livre dessas amarras para poder, não é, ter uma vida de qualidade, que aliás que todos fazem, né? Quando a gente fala em psicologia, em consultório, a gente não está falando especificamente somente em patologias, não é? Que é o meu assunto do diagnóstico. Nós estamos também falando de uma anamnese, de uma qualidade de vida. E por isso a gente passa também por uma anamnese. A gente faz uma construção. Toda pessoa, todo indivíduo, ele é construído. Ele tem partes dele. Para ele chegar, para eu ser como eu sou, eu tive uma construção para chegar até aqui. A gente faz uma história pregressa. A gente tenta se situar numa linha do tempo. A gente vai regredindo essa linha do tempo para a gente poder entender como se deu essa construção. E para que serve o diagnóstico? Para eu poder saber, para eu poder entender esse paciente melhor, saber qual linha, para início de conversa, eu tenho que saber qual é a linha que eu vou usar nesse paciente. Eu tenho que saber se ele é compatível com o que eu posso oferecer. Por exemplo, a minha linha é muito profunda. Algumas patologias não se beneficiariam dela. Porém, existem várias outras psicoterapias em que um paciente pode se beneficiar. Por exemplo, né, se eu recebo uma pessoa que faz uso de álcool ou algum drogado, eu preciso de um alívio imediato, não vai ser contemplado na minha linha. Eu vou indicá-lo imediatamente a uma linha comportamental. Eu preciso de diagnóstico para isso, para saber primeiro que linha eu vou tratar isso. Como é que eu chego no diagnóstico? Pela anamnese. A anamnese ali no máximo, 4 sessões, no máximo. 4 sessões nós temos já propriedade para poder inferir como a gente vai encaminhar essa pessoa, se ela vai ser eleita para poder ficar comigo. Mas por que a gente faz isso? Então, para a gente ter posse disso, né, do diagnóstico. Quando eu falo em diagnóstico, vulgarmente nós chamamos da rotulagem. Por que eu não chamo rotulagem? Porque rotulagem é um nome, é uma palavra mais assim, ela não enobrece a nossa profissão, porque o diagnóstico é o meu norte. O diagnóstico é o meu norte. Eu vou saber para onde eu vou levar essa pessoa, como eu vou tratá-la. Né? Claro que eu vou passar para essa pessoa a pedido de, se ela quiser. Se ela não quiser, é propriedade minha e só minha. E esse diagnóstico é algo tão, mas tão importante,
que eu só posso abrir mão dele com uma solicitação judicial num processo instaurado. Não por curiosidade. Ninguém mais pode ter acesso ao diagnóstico daquela pessoa, seja médico ou psicológico. Ninguém. Ela estando, assim como eu estou com você, lúcida, falando, trocas, essa pessoa, só a ela pode ser dado esse diagnóstico. Só pertence a ela. E ela é a primeira que tem que tomar posse disso. E a partir dali, ela fazer o que ela quer, se ela quiser saber. Se ela não quiser, aquilo é propriedade apenas do psicólogo. Eu já tive situações que eu só me posicionei com petição clara. E mesmo assim ainda elegi o conteúdo que foi falado. Não é tudo que você passa. Essas situações que sejam pertinentes, né, para quem é um bom profissional. Né? Eu não vendo diagnóstico, eu estou dizendo quem é um bom profissional. Quem é um bom profissional é isso. Faz uso com consciência daquele diagnóstico. E só a ele pertence ao paciente, ou seja, duas pessoas sabendo. No caso de não ser um adolescente ou uma criança, que daí seriam 4 pessoas, porque daí teriam os pais, não é que necessariamente tem que saber. Mas fora isso, e mesmo assim é um contrato meu com esse adolescente. Ele vai saber, ele vai me dizer como está esse conforto para ele ou não, de eu poder levar isso adiante. É assim que funciona. É o respeito em primeiro lugar. Então, para a gente não cair naquela situação de rótulos, o diagnóstico é algo somente do profissional, somente dele. Só para vocês entenderem como funciona. O segredo é tanto, é uma particularidade, é intimidade dele. É intimidade dele. Então, voltando ao diagnóstico, ele vai me dar um norte para eu poder tratá-lo. Não é? É importante que eu tenha propriedade disso, para eu poder entender como eu vou desenrolar essa terapia e os avanços que ela vai me permitir eu ir tendo no desenrolar do caminho. É isso. É isso. Isso é o diagnóstico. Qual é a diferença do diagnóstico para a rotulagem? Que foi quando eu falei. O diagnóstico é algo verídico da pessoa, que nós temos isso em propriedade, está testado por um profissional competente. Por exemplo, modéstia à parte, no meu caso, eu atestei aquilo ali. Está seguro? É aquilo ali mesmo. Porque eu tive toda uma história, não é? Para eu chegar aqui, eu tenho 27 anos de profissão, para eu chegar até aqui, vários diagnósticos eu dei, então eu tenho certeza naquilo que eu estou emitindo. Absoluta. Não é? Agora, uma rotulagem é algo feito que não necessariamente vem ao encontro do que aquela pessoa tenha. E o próprio termo já diz, você rotular alguém já é inferir aquela pessoa sem ter propriedade daquilo. A rotulagem é, de fato, uma linha paralela, digamos assim, à seriedade do assunto com que a gente elabora. A gente lida com situações diversas aqui. Nós temos toda uma equipe que auxilia, principalmente dentro de clínicas psiquiátricas. Nós temos toda uma equipe que assessora um só paciente, e auxiliar terapêutico, e são pessoas tão sofridas, né? Eu trabalhei muito com pacientes assim que tentavam tirar a vida, então a gente está falando em situações importantes, né? Essas pessoas tinham um sofrimento interno tremendo. Imagina jogar sobre elas ainda uma rotulagem errônea. Seria de uma falta de caráter total. Mas enfim, por que eu quis trazer essa situação então do diagnóstico? Justamente pela situação, do cuidado que a gente tem que ter, né? Um diagnóstico é diferente, totalmente diferente de uma rotulagem. A rotulagem, como eu disse, é uma coisa medíocre. Tu rotula e pronto, não é? Fica assim, todo mundo fala e
é uma coisa sem cuidado. Só há credibilidade quando passa, sim, por um profissional. Se essa pessoa vier pedir, eu vou carimbar, assinar embaixo. E vou dizer que essa pessoa tem, com propriedade, com estudo, baseado em toda a história pregressa que eu fiz, que eu acompanhei, não é? Que eu e essa pessoa em trocas podemos com calma desenvolver, né? O desenrolar da história dela. E é isso. Então, na verdade, o diagnóstico é para o mais rápido possível, da melhor forma possível, dentro de todas as ferramentas que nós temos, poder auxiliar e aliviar essa pessoa numa brevidade máxima, de tal forma que ela se sinta contemplada, né? Cuidada, carinhada, né? Com todo o cuidado, respeito que deve existir quando essa pessoa entra no nosso consultório, porque também, né, claro, essa época de pandemia, ela alterou um pouco o formato. Muitas pessoas estavam atendendo em casa e tudo mais, mas não é o formato ideal. O formato ideal é presencial. Essa pessoa chegar a mim, chegar no consultório, bater na porta, vir falar, ter aquele espaço íntimo, não é? Para trás. E é isso, né? Então é para isso que serve o diagnóstico e a anamnese, ok? Claro, tem algumas situações de anamnese que a gente demora um pouquinho mais, né? Porque às vezes a gente tem algumas inferências, a gente tem algumas procuras, né? Para poder entender o que está acontecendo com aquele paciente de verdade. Nem sempre as situações são límpidas, transparentes, às vezes a gente tem que mergulhar um pouco mais, então demora um pouquinho mais. Ou às vezes também está envolto com alguma situação médica, né? Tipo situações de impotências. Muito uma impotência, ela gira, nós não temos uma queixa definida, se pode ser alguma coisa médica, psicológica, ou porquê. Então também não posso inferir que seja ou não seja, a gente tem que trabalhar esse paciente, ver e tentar entender. A gente trabalha por descartes, então demora um pouco mais. Toda situação que a gente tem que trabalhar por descartes, a gente demora um pouco mais. O que é o descarte? Vamos descartar a parte física. Outro exemplo disso é o déficit de atenção. Nós temos que descartar a parte física para eu poder inferir que essa criança tem realmente um déficit de atenção. Muito chegou no meu consultório, é déficit de atenção. Eu cheguei, eu parei ali, trabalhei ali uns 3, 4 meses. Não é. Não é. Ou porque tu analisa que a criança não está podendo escutar, ou tu analisa que essa criança não está conseguindo enxergar, ou tu analisa que essa criança talvez tenha algum espectro que ela não está podendo entender. Bom, encaminho para um médico. Esse médico também vai ter o tempo dele, depois reencaminha. Então, isso aí às vezes pode chegar a um ano e pouco. Mas são aspectos mais específicos. Mas o importante eu deixar claro para vocês a diferença do o que é uma anamnese, um diagnóstico que eu trouxe hoje. A situação da rotulagem se encontra lá no programa da rotulagem mesmo. Né? Exemplos do porquê que a gente consegue entrar nessa situação que a gente precisa de diagnóstico, eu trago bem claro na situação de obesidade, né? Por quê? Porque a obesidade pode ser hereditária, que seria uma situação médica, pode ser, ou até uma tireoide, alguma coisa assim, que desregule a função, o equilíbrio hormonal dessa pessoa, isso pode desencadear uma obesidade. Pode ser uma depressão importante, pode ser alguma situação, todas as situações de obesidade, não vou entrar nisso agora, mas se remetem sim a alguma situação sexual, mas de fundo sexual. Mas eu também tive uma paciente que ela tinha esquizofrenia, não é? Uma situação psicótica muito importante, e ela também fazia uso do alimento em profusão. Então assim, eu poderia tratá-la comigo? Não, porque é uma psicose. Não é eleita para mim. Eu já passei, apesar dela ser da minha ala, eu passei por uma colega que trabalharia com isso. Por quê? Porque não seria digno da minha parte eu dizer, olha, eu vou tratar uma pessoa que tem um alcoolismo. Por que não é digno? Porque essa pessoa
até ela conseguir fazer esse caminho todo, ela está sofrendo ali. Ela precisa um alívio imediato. Esse alívio imediato, a psicologia comportamental vai trazê-la por uma situação mais rápida, mais imediata. Vai aliviá-la ou aliviá-lo de uma forma bem mais segura, rápida e precisa, né? Por isso que a gente tem que ter esse diagnóstico. E mesmo assim, eu fechando o diagnóstico não quer dizer que essa pessoa fique comigo, não é? Seja eleita para o meu trabalho, porque eu posso oferecer a ela, né? Justamente por essas diferenças das linhas comportamentais. Minha linha é muito profunda, não é? Exige um mergulho profundo, exige uma disponibilidade interna desse paciente para poder fazer isso, não é? Já uma comportamental, digamos assim, se a gente fosse pegar uma piscina, posso te dar um exemplo, é um exemplo meu esse. Uma piscina assim olímpica, né? Vamos supor que tem uma profundidade de 100 metros, né? Eu posso ir até os 100 metros, um comportamental vai a 10, 20 metros, né? É essa profundidade que ele pode. Então eu exigi isso dele, ele sofrendo, é complicado, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero ter me feito claro, né? Muitos de vocês já devem saber, mas eu achei importante só trazer à luz, como eu costumo dizer, tá bom? Tenham todos uma boa semana, a gente volta a se encontrar semana que vem. Tchau, uma boa semana pra você, até lá.